Pessoal, então a gente está discutindo hoje alguns fundamentos da neurofisiologia do córtex cerebral e de substâncias profundas do cérebro e como a gente pode relacionar a neurofisiologia cerebral com a prática clínica, com aquilo que é útil para nós quando a gente está estimulando, quando a gente está ensinando habilidades para um bebê autista. Então, eu vou retomar um pouco a questão do contato visual, porque o contato visual talvez seja uma das primeiras coisas, uma das primeiras habilidades que a gente ensina para uma criança autista. Por quê? Porque o contato visual é uma atividade pivotal, uma habilidade pivotal. Ela está relacionada ao aprendizado de muitas outras habilidades. Então, o contato visual está muito relacionado ao aprendizado de comunicação gestual, aprendizado de fala, está relacionado à imitação motora, que é um mecanismo muito importante de aprendizado na criança pequena. Então, eu vou tentar, de uma forma bastante simples, relacionar alguns aspectos da neurofisiologia básica com o contato visual. Para isso, eu preciso que vocês saibam que existem muitas áreas no cérebro relacionadas ao controle do posicionamento dos olhos, né? Mas existem três áreas que são muito importantes. Então, existe uma pequena área localizada no lobo frontal, no córtex pré-frontal, que está relacionada ao posicionamento dos olhos. Existe uma outra área que está localizada no lobo parietal, que também está relacionada ao posicionamento dos olhos. E existe uma terceira área que está localizada no tronco encefálico, que também está relacionada ao posicionamento dos olhos. Por que isso é importante? Porque, por óbvio, quando alguém vai olhar para alguma coisa, existe um fenômeno neurológico que precisa desencadear esse contato visual. Então, o que é esse fenômeno neurológico? É uma volição, é uma vontade. Então, cada uma dessas três regiões que eu falei para vocês, córtex pré-frontal, lobo parietal e o tronco encefálico, cada um desses núcleos, ele sofre controle de alguns estímulos. Então, estímulos mais relacionados ao prazer, então mais relacionados à porção mais anterior do cérebro, mais ao núcleo do lobo frontal. O núcleo localizado no lobo parietal, ele está mais relacionado a noções de profundidade. Ele é o núcleo que ele integra mais aspectos visuais. Ele está mais relacionado por exemplo, você relacionar som com um posicionamento visual. O núcleo localizado no lobo, na região posterior, no tronco encefálico, ele está muito mais relacionado a questões de motricidade e equilíbrio. Então, dependendo do que é que você está querendo ensinar para aquela criança, você vai estimular mais o frontal, mais o parietal ou mais o núcleo localizado no tronco encefálico. Muito bem, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, mas depois a gente vai aprofundar isso aí, né? Uma dica que eu gosto sempre de falar em consultório é o seguinte: é claro que eu entendo que é muito angustiante para uma mãe chamar uma criança e a criança não olhar. Isso muitas vezes leva a uma explosão desse comportamento da mãe. O que é uma explosão? Ela começa a chamar a criança muitas vezes por dia. Então ela chama, o que acontece? Às vezes a criança olha, porque ocasionalmente o autista olha, e muitas vezes o autista não olha. Quando ocasionalmente o autista olha, como essa mãe não queria nada com a criança, porque na verdade é só a angústia dela, por isso que ela está chamando o nenê, o que ela faz? O autista olha e aí a mãe fala: muito bem, meu amor, a mãe está muito contente com você. Essa criança que não tem nem contato visual, você acha que ela é sensível a um reforço social como esse? Na imensa maioria das vezes não. Então, o que acontece? Essa mulher fica chamando o nome dessa criança o dia inteiro e nas poucas vezes que ele olha, ela emite um padrão de comportamento que não é reforçatório. O que ela vai fazendo com o comportamento de olhar nos olhos da criança? Vai levando totalmente à extinção. A criança vai cada vez olhando menos nos olhos, porque as raras vezes que ela olhou, essa mãe não teve alguma coisa para reforçar. Perceba, gente, que isso acontece com a gente também. Se eu estou trabalhando no meu computador aqui, por exemplo, e alguém entra aqui no meu estúdio e me chama, fala assim: Paulo, aí eu paro o que eu estou fazendo e olho. Daí a pessoa fala assim: muito bem, Paulo. O que tem? Qual que é o sentido disso? Quer dizer assim, eu estava trabalhando, fazendo uma coisa importante para mim, a pessoa me chama e me faz um reforço social que é totalmente sem sentido para mim.
O que estava me dando o reforçamento era executar o meu trabalho. Então, quando uma criança está, por exemplo, brincando com alguma coisa, ou ela está assistindo televisão, pior ainda, que é muito reforçador para essas crianças, ela está assistindo televisão, ela está brincando de celular, a mãe chama, ela olha. Quando ela olha, a mãe dá um reforço, que na verdade não é reforço, né? Quer dizer assim, não reforçou o comportamento. Aí a criança volta de novo e continua o que estava fazendo. Então, gente, isso é um problema, isso é um erro, na verdade, né? Quando você vai ensinar os pais a respeito disso, tem que chamar muito a atenção deles. Quando você chamar uma criança, se isso está dentro de um contexto de treino, quando você chamar uma criança, você tem que emitir um padrão de comportamento que reforce o comportamento dela. Então, por exemplo, ela está correndo para cá e para lá na sala e você está, sei lá, com um brinquedo na mão, com esse brinquedo aqui. Aí você fala, filho, filho. Aí quando ele olha, você fala, meu amor, olha o que a mamãe tem para você. E você entrega o brinquedo. Isso é reforçador, pode ser ou não, né? Mas muitas vezes é reforçador para a criança. Isso aumenta a chance dessa criança vir a olhar outras vezes. Uma grande questão, gente, é que muitas vezes você vai ficar chamando filho, 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 meu amor, coisa e tal, e a criança não vai olhar. Então você tem que lançar mão de outras estratégias para que a criança olhe. E aí, claro que depois a gente vai aprofundar isso, mas aí existem várias técnicas que podem ser utilizadas, né? Lembra do brinquedo? Uma delas é você pegar o brinquedo e posicionar o brinquedo na frente do seu rosto, próximo ao seu olho. Uma outra é você posicionar o brinquedo atrás da sua cabeça, tentando forçar com que a criança mantenha um contato visual com você. Muitas vezes esse treino de contato visual ele é feito com bebês muito pequenos, com bebês às vezes de um ano e meio, 2 anos, coisa e tal. E o bebê não tem padrão de contato visual nenhum. Nesses casos, você vai utilizar uma metodologia que ela é muito mais naturalística, a gente chama, né? Que é aquilo que no Denver as meninas falam, vamos seguir a liderança da criança, tal. Aí a criança vai estar fazendo, ela, sei lá, está brincando com um tambor ali, por exemplo, né? E aí então você começa, por exemplo, a fingir que você está batendo no tambor dela e fazer um barulho que chame a atenção da criança. Então ela está com o tambor lá, você começa a bater aqui e começa a fazer assim, ó, tum, 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 tum. Se a criança se interessar por isso que você está fazendo, há uma boa chance dela olhar para isso que você está fazendo aqui e olhar para você. Quando ela olhar para você, você reforça. Ou seja, você está deixando a criança assumir a liderança do comportamento, você engaja o seu comportamento no comportamento da criança e tenta buscar momentos de contato visual espontâneo. Esse, aliás, é o melhor que pode acontecer, né? Que é quando a criança naturalmente, espontaneamente, ela olha para você. Isso vale muito mais do que um contato forçado, em que você fica posicionando o dedo, posicionando brinquedos perto do seu rosto, coisa e tal. Esse contato espontâneo, para bebês pequenos, normalmente é o que os terapeutas comportamentais tentam fazer. É claro, gente, que isso é super complexo, né? Eu estou falando aqui de uma forma quase leiga para vocês, mas isso é super complexo. O terapeuta tem que estar super atento no que a criança está fazendo, ele tem que estar super engajado ali na terapia, para naquela fração de segundos em que ele consegue um contato espontâneo, ele reforça. Muitas vezes o pedaço do cérebro que a gente está estimulando nesse momento é o núcleo de controle de posicionamento dos olhos do córtex pré-frontal, que está intimamente relacionado a questões emocionais. Lembra que eu falei para vocês que tem 3 núcleos principais, do córtex pré-frontal, do parietal e do tronco encefálico, né? Então, esse em que há uma geração espontânea de contato visual, habitualmente é quando esse núcleo do córtex pré-frontal sofre uma grande influência do sistema amigdaliano profundo, então surge o interesse, o desejo da criança fazer um contato visual e aí então ela troca o olhar com você. É o que de melhor a gente pode estimular num bebê autista pequeno. Nós vamos, na sequência dessa aula, começar a esmiuçar as técnicas para induzir contato visual. E nós vamos dividir isso em idades. Nós vamos explicar isso em crianças pequenas, em lactentes, vamos explicar em crianças maiores, depois em pré-escolares, depois escolares. Nós não vamos falar sobre adolescentes, jovens e adultos. Por quê? Porque aí é uma outra questão envolvida, né? Que é uma questão muito mais filosófica. Se nós precisaríamos ou não que pessoas autistas grandes, adolescentes, jovens e adultos, realmente olhassem nos olhos. Isso é uma discussão que nós vamos ter um pouco mais tarde.